Bom dia a todos aqui presentes. Iniciaremos então a presente sessão do caso de Miguel Santos, qualificado nos autos. Foi pronunciado nas sanções do artigo 121 e artigo 14 do Código Penal, acusado de ter, no dia 17 de dezembro de 2019, cometido tentativa de homicídio à vítima Patrícia Oliveira, mandando-a pular do prédio, causando pequenas escoriações. No mais, passo a palavra ao Ministério Público para a doutora Karen, doutora Lídia. Bom dia a todos que estão presentes neste tribunal. Gostaria de cumprimentar inicialmente a meritíssima juíza que irá conduzir este júri, aos colegas advogados que exercerão o papel do contraditório da ampla defesa, aos jurados que aqui estão para dizer o direito, e ao senhor Miguel Santos, réu hoje sob julgamento. Gostaria de cumprimentá-lo e dizer que o Ministério Público nada tem contra a pessoa do senhor. Estamos aqui somente em busca da justiça. Com a licença dos senhores, vamos aos autos do processo. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Miguel Santos, onde recai sobre este o crime de homicídio, tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, concominado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. No dia 17 de dezembro de 2019, Miguel, professor de matemática do 9º ano do ensino fundamental, publicou as notas finais do componente curricular. A aluna Patrícia verificou que existiria a possibilidade de reprovar. E então, em razão disso, ela procurou o professor e, chorando, apavorada, pelo medo de reprovar, perguntou se existiria alguma possibilidade dele fazer algo para evitar sua reprovação. O professor, então, disse a Patrícia que nada poderia fazer, que ela pulasse do prédio. A vítima, desesperada e incentivada pelas palavras grosseiras desferidas pelo professor, jogou-se do 3º andar do prédio da escola. Mas, por sorte, caiu primeiramente em um toldo que amorteceu a queda, antes que ela batesse no chão e tivesse escoriações. O professor Miguel foi preso em flagrante e levado à delegacia, onde confessou o crime e disse que realmente desejou a morte da aluna, pois tinha animosidade pelo pai da menina, que também era professor desse colégio. Diante disso, Miguel é denunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado por motivo torpe. Então, as teses do Ministério Público, que estamos aqui para apresentar, serão no sentido de que Miguel, de fato, praticou o crime de homicídio, que vai ser tentado porque ele não circunstâncias alheias à vontade do agente, mas que deveria ter se consumado. Porém, como a vítima caiu primeiramente em um todo, aquilo fez com que ela não chegasse ao resultado morte. E gostaríamos também de arguir a tese do motivo torpe, tendo em vista que o professor agiu assim somente e tão somente por um ódio que ele carregava pelo pai da menina, que também era professor desse colégio. Professor esse que era muito bem quisto no colégio e pelos alunos também, era muito, enfim. Eis as teses do Ministério Público e percebam, excelências, que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, por isso a tentativa de homicídio. Passo, então, a palavra para a colega doutora Lídia. Bom dia a todos. Gostaria de começar saudando a excelentíssima doutora juíza aqui presente e aos meus colegas advogados da defesa. E diante dos fatos que já foram apresentados aqui por minha colega, eu gostaria de começar a minha fala indagando aos senhores jurados. Bom, diante de tudo que ela já falou, do caso exposto, eu vou indagar os senhores jurados uma seguinte contestação. Quem de fato deveria ter contornado a situação com Patrícia? Quem era que deveria ter acolhido e ter acalmado Patrícia? Não seria o réu aqui presente, senhor Miguel? Ele era o professor responsável, era a pessoa a qual todos os pais entendem que seria a pessoa que deveria acolher e acalmar um aluno diante de uma situação tão desagradável, a qual foi essa. Patrícia, uma jovem de, acredito, seus 14 anos, se viu desesperada em uma situação da qual qualquer adolescente se desespera,
né, se frustra diante de uma situação a qual ela teve a reprovação iminente e numa tentativa de tentar resolver a situação, procura angustiada, agoniada seu professor, que de fato, por ser uma pessoa adulta, por ter anos de corpo docente, deveria ter acolhido e acalmado e explicado que a situação poderia ser resolvida, ela teria mais um ano pela frente, o que não foi feito pelo senhor Miguel, como ele mesmo deixou muito claro em seu testemunho, que disse a ela que se ela quisesse se jogar do prédio, ela se jogaria porque não teria outra alternativa. A nota já estaria lançada. Hoje, Excelência, nós estamos aqui diante de uma tentativa de homicídio de Patrícia, que poderia ter resultado em crime, no fato, a morte dela, como também de outras duas suas amigas que estavam presentes diante do fato e da fala do seu Miguel. E se essas duas meninas também tivessem seguido os passos de Patrícia? E se o todo não estivesse lá, não tivesse amortecido a queda de Patrícia? O que nós hoje teríamos a dizer a esse pai, a essa mãe, que sua filha se jogou de um prédio com a afirmação do seu professor, que deveria ter significado para ela alguém que a acolhesse e acalmasse uma cabeça de um adolescente que nós sabemos que por vezes é imatura, inconsequente, é imprudente, que naquele momento ela não pensou nas consequências. Ela apenas queria uma resolução imediata, porque todo adolescente ele é de fato imediatista. Patrícia não seria diferente. Portanto, diante de tudo que já foi exposto, de tudo que já foi falado e das indagações que eu já fiz aos senhores, eu deixo mais uma. E gostaria que vocês fizessem essa retrospectiva na hora da votação de vocês e respondessem essa questão particular de cada um. Seria esse tipo de profissional que vocês, como pais que serão ou que são, gostariam de depositar a confiança da vida de seus filhos? Seria esse tipo de profissional que vocês gostariam de deixar seus filhos todos os dias, ou todas as manhãs e todas as tardes? No mais, eu retorno a fala à minha colega. Em razão disso, o Ministério Público se manifesta no sentido de pedir a condenação, pois o réu deve ser condenado pelos seus atos. Passa a palavra. Muito obrigada e passa a palavra para a doutora juíza. Portanto, com o fim da palavra da acusação, passo a palavra à defesa para doutor Nicolas e doutor Emanuel. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria saudar todos aqui presentes, a excelentíssima juíza, a doutora Raila, as excelentíssimas promotoras, doutora Karen e doutora Lídia, e a todos aqui presentes que fazem essa sessão. Então, o que nós vemos aqui hoje é uma situação bem complexa. Na verdade, chega a ser uma situação, apesar dos fatos, um pouco engraçada. Mas vamos lá. Começar. O que nós vimos da parte da aluna, da parte da Patrícia, foi uma total tentativa de chantagem emocional. Eu não gostar de uma pessoa não me faz um criminoso. Eu posso não gostar do meu companheiro aqui, meu amigo Emanuel, doutor Emanuel, eu posso não gostar dele. Agora, qual que é crime que tem eu não gostar dele? O professor deixou evidente que ele era desafeto do pai da menina, então, por isso, ele não é obrigado a gostar da aluna. A aluna criou toda uma situação, criou todo um sentimento a mais do que se deveria, e com a resposta mais grosseira do professor, que até nós da defesa, confessamos que o professor foi, sim, realmente grosseiro com a resposta, uma resposta desnecessária, mas uma situação que foi totalmente criada pela aluna. Eu concordo com a promotoria, com o Ministério Público. Nós estamos aqui em busca de justiça, e sim, justiça para a aluna e para o professor. Se for para punir, com a punição exata, e se for para absolver, com a absolvição, ok. Por quê? A situação que nós vimos, a aluna passou o ano todo estudando ou não estudando. E ao fim do ano, chegou-se àquele resultado.
Ela chegou ao professor e perguntou o que o professor poderia fazer por ela, o que o professor poderia ajudar. E ele só falou de uma forma grosseira: não posso fazer nada, então faça o que você quiser. Faça o que você bem entender. Ou seja, ele não mandou, ele não obrigou a aluna a fazer nada. Ele não empurrou ela da janela, ele não colocou ela perto da janela, ele nem sequer cogitou em fazer nada com ela. Ele só falou o que ele pensava. Eu posso querer que ele morra, mas se eu não fizer nada para com que ele morra, eu não sou um criminoso. É uma mera cogitação. Eu posso odiar uma pessoa do fundo do meu coração, mas se eu não fizer nada contra aquela pessoa, é um fato claramente atípico. O que nós vemos aqui é um fato atípico. Nós, da defesa, pedimos a todos vocês que vão de acordo com o nosso entendimento. Nós entendemos que ele é inocente. Então, por isso, nós vamos pedir a absolvição dele, do professor. Porque Patrícia criou toda uma situação, o professor respondeu de uma forma que não deveria, claro, mas não a obrigou a nada. Tudo que Patrícia fez foi da vontade dela. Nada que o professor obrigou a fazer. Então, nós acreditamos que essa atitude de Patrícia, mesmo que ela tenha chegado a óbito, tenha chegado a falecer, não é culpa do professor. E caso vocês entendam diferente, nós vamos para a nossa segunda tese, que eu passo a palavra para uma amiga Emanuela. Gostaria de pedir licença para entrar ao plenário do júri. Queria saudar a MM Juíza, que presida este ato, saudar as promotoras de justiça, que fazem um trabalho indispensável à justiça. E, por último, um mais importante, gostaria de saudar os jurados, que hoje são verdadeiramente os juízes de fato. Narra a denúncia que no dia 17/12/2019, Miguel teria atentado contra a vítima de Patrícia, tipificando a ele o crime de tentativa de homicídio qualificado. Eu venho aqui pedir nada menos que a absolvição do meu cliente. Como exposto pelo meu colega de bancada, Nicolas Ortega, ele não contribuiu de maneira alguma para que o incidente acontecesse. Eu pergunto a vocês, quem não agiria da mesma forma que o professor respondeu à aluna no calor do momento, após um dia de trabalho difícil? Porque é claro e evidente que foi uma tentativa de chantagem o que a aluna fez. Gostaria também de entender, diferente da absolvição, a defesa pede a desclassificação do crime, caindo para o artigo 122, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E, doutor, só fazendo uma parte da sua fala, se a doutora me permitir, entrar um pouco mais para o pessoal, eu, em particular, já fui um aluno que reprovou de ano. Lá atrás, inclusive, a época que eu reprovei, eu era muito mais novo do que que vemos aqui hoje. A época eu tinha 12 anos. Então, se é para nós falarmos de maturidade, como as doutoras falaram, no caso de maturidade, eu era muito mais imaturo do que a própria aqui hoje, do que nós vemos. Lembrando que nós não temos nada contra a vítima. Mas se for para tratarmos de maturidade, vamos ver. Quando eu reprovei, eu me lembro exatamente. É claro que é uma situação muito difícil para a pessoa. Mas será se realmente a culpa é do professor? Nós poderíamos, sim, culpar o professor, mas se, em uma hipótese, se o professor, durante o ano letivo, tivesse perseguido a aluna, lhe dando notas baixas de propósito, perseguindo a aluna, retirando de sala, impedindo com que ela estudasse, mas em nenhum momento, apesar de todo rancor que ele guardava da aluna, ele nunca a perseguiu. Ele fez o seu trabalho, desempenhou o seu trabalho de dar a aula para a aluna. O seu trabalho ele fez. Deu a aula, passou toda a matéria e nenhum outro aluno veio reclamar do professor. Então, vemos aí que é um caso extremamente pessoal da aluna com o professor. Ela criou a situação. Então, nós não podemos punir o professor por uma coisa que ele não fez. Então, quantos alunos não passam por isso? É sim uma situação difícil. Reconhecemos. Mas nem por isso os outros alunos que chegam a reprovar de ano fazem isso. Então, é uma situação atípica. Voltando a palavra para ela. Agradeço a parte, doutor Nicolas. A gente não pode se tratar com e se. A gente tem que tratar o que aconteceu de fato, de certeza. O professor não cometeu nenhum crime a responder à aluna no calor do momento. Então, diante disso, a defesa pede a desclassificação do crime, entendendo diferente da absolvição, e encerra a palavra a defesa.
No mais, com o encerramento da palavra, tanto da defesa quanto da acusação, vamos aos votos dos jurados. Considerando que o egrégio conselho de sentença, por maioria de votos, ao responder o primeiro quesito, reconheceu que, no dia 17 de dezembro de 2019, Miguel Santos não teve a intenção de cometer a tentativa de homicídio de Patrícia Oliveira. Considerando que o egrégio conselho de sentença, por maioria de votos, ao responder o segundo quesito, reconheceu que essas lesões, por sua natureza e sede, não deram causas a prejuízos à vítima, afastando assim a sua devida culpabilidade. Considerando que o egrégio conselho de sentença, por maioria de votos, ao responder o terceiro quesito, reconheceu que o acusado Miguel Santos, qualificado nos autos, não cometeu o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio contra a vítima Patrícia Oliveira, uma vez que o crime ocorreu em 17 de dezembro de 2019. Considerando que o egrégio conselho de sentença afirmou, por maioria de votos, ao responder o quarto quesito, que absolve o acusado. Considerando que o egrégio conselho de sentença afirmou, por maioria de votos, ao responder ao quinto quesito, que o acusado não agiu na intenção de matar Patrícia Oliveira. Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri nesta data, o réu não foi condenado pelo colendo conselho de sentença. Pelo exposto considerado, a decisão soberana do júri popular, desclassificando o crime de tentativa de homicídio do artigo 121 e o artigo 14 do Código Penal, declaro o réu absolvido pela prática do crime tipificado no artigo 121, artigo 14.1 do Código Penal. Então, doutora, agradecemos a presença de todos e saibam que hoje vocês fizeram justiça. E pensem que amanhã podem ser vocês aqui e qualquer um de nós. Então, esperamos que, tanto como para o professor, a justiça seja feita, funcione para todos, assim como nós. Um abraço a todos e um ótimo dia. Bom dia, tchau, tchau.